Meu caro amigo e amiga que está me assistindo em todo esse meu Brasil, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, começando a aula número 3. Você está acompanhando o material? Veja você que eu coloquei muitos artigos de lei e os comentários, e também as resoluções do TSE, principalmente com a reforma eleitoral que nós tivemos em 2015, o ano passado, mudou muita coisa. Bom, nessa aula número 3, nós vamos começar a falar agora sobre o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele dá o quê? É um código extenso, tem mais de 300 artigos, e o Código Eleitoral, ele tem exatamente esse objetivo, de dar todas as regras para os direitos políticos. Então, nós temos isso. O objetivo do Código Eleitoral é regulamentar qualquer situação, que envolva direitos políticos e eleitorais. Esse Código Eleitoral, sem dúvida nenhuma, ele está abaixo da Constituição, mas para efeito aqui de concurso é um dos pontos mais importantes em que eu tenho que lhe chamar a devida atenção, tá? Vamos lá? Bom, o Código Eleitoral, como que eu vou estudar ele com você? Vou tirar o óculos que fica mais fácil. O Código Eleitoral, como que ele funciona aqui para nós? Eu vou selecionar nessa lei quais são os pontos mais exigidos da prova. Vou dar um exemplo. A última prova que nós tivemos nesse ano 2016, que foi exigido direito eleitoral, foi o concurso para delegado de polícia em Pernambuco. Um abraço a todos aí de Pernambuco. E nós vimos que caíram muitas questões sobre o Código Eleitoral, principalmente com a sua reforma, principalmente com a sua mudança. Isto posto, eu vou selecionar os pontos mais importantes dessa lei, mas eu peço a gentileza de que você fique atento, grave essas informações, mas leia o material que está aí disponível para você. Primeiro passo. Todo poder emana do povo. Isso é um dos aspectos da democracia. Em outras palavras, todo poder emana do povo, ou seja, porque o povo tem a autonomia e o direito de escolher os representantes que estão lá e que fazem as leis. Em outras palavras, o povo escolhe aqueles que irá representar. Diante disso, como que será exercido aqui? Será exercido esse direito, esse poder, através de mandatários escolhidos. Quem são os mandatários? Nós temos aqui o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo, quem são? São os vereadores, deputados, senadores. Já o poder executivo são os prefeitos, governadores e presidente. Via de regra, a escolha deve ser feita de forma direta. Em outras palavras, quando é falado que todo o poder emana do povo e o voto ele é direto, significa o quê? Que o povo escolhe os seus representantes. Agora, existe uma situação para presidente e vice-presidente da República, se porventura for impeachmentado ou morrer, por exemplo, o presidente, faltando 2 anos para o final do mandato, o novo presidente será escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. Tá? Funciona dessa maneira. Obviamente que o voto ele sempre deve ser secreto. Não existe mais voto aberto para o cidadão. E agora, existem algumas situações em que o voto é aberto ou é secreto no Congresso. Isso depende do presidente da Casa, do presidente da Câmara ou do Senado em escolher se o voto é aberto ou não. Tá? Os candidatos, eles são indicados sempre pelos partidos políticos. Os candidatos, eles são indicados sempre pelos partidos políticos, porque ele objetiva exatamente o quê? Ele objetiva representar e ter a fidelidade àquele partido político. Então, como essa questão pode cair para nós, para você poder entender aí? Somente o partido político pode indicar o candidato. O candidato não pode ir diretamente e ser candidato sem a representatividade de um partido político. Muito bem.
Uma vez que é feito o alistamento eleitoral do cidadão, do eleitor, se ele não votar por 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não justificar no prazo de até 6 meses da última eleição, será feito o quê? Ocorrerá o cancelamento do seu alistamento e da sua inscrição. Em outras palavras, só é cancelada a inscrição a pessoa que não votar em 3 eleições seguidas. Porque como essa questão costuma cair para você? Como essa questão costuma cair para você? Que são 3 eleições alternadas. Falsa. São 3 eleições consecutivas. Consecutivas. Se não pagar a multa ou se não justificar, não há o que se falar. É automaticamente cancelada a inscrição. Então só fique atento ao prazo, que são 6 meses da última eleição. Porque eu já vi questões que falaram que foram 6 meses da primeira falta, da primeira eleição. Não, da última eleição. Agora é claro que essa situação em que a parte perde o direito de votar e de ser votado, cancela a princípio, pois ele pode pedir, obviamente, a sua inscrição. Esta regra não se aplica ao eleitor brasileiro que está fora do país. Claro, a pessoa saiu para trabalho ou realmente está morando em outro país. Será, obviamente, cancelada a sua inscrição? Não. Ele apenas informa o cartório eleitoral que está se retirando do país e aí isso vai ficar acostado no seu prontuário e necessariamente não será cancelada a sua inscrição. E não haverá problema nenhum para que ele retire o passaporte de volta. Agora, tem um detalhe que é importante aqui. A pessoa que é deficiente, tem a resolução aqui, número 21.920/2004, que fala o quê? Que a pessoa que é deficiente, ela fica isenta de qualquer sanção, como essas que eu acabei de dizer. A pessoa que tem a deficiência, não terá punição, nem no cancelamento do seu título e nem aplicação de multa. E pode ser expedida devido à certidão. Então, qual que é a dica? O cancelamento da inscrição se aplica a todos os eleitores? Não, porque nós temos os deficientes, que são o caso à parte. Tá? Bom, outro ponto importante também aqui. O eleitor não votou. E ela pretende fazer o pagamento da multa. O pagamento da multa por não ter votado e não ter justificado. Ela não precisa fazer o pagamento desta multa na zona eleitoral a qual ela tem domicílio. Ela pode fazer, essa pessoa, o pagamento de sua multa em qualquer zona eleitoral que ele estiver, que essa pessoa estiver. Em outras palavras, pode o eleitor pagar a multa em outra zona eleitoral? Pode. Não há problema nenhum nesse sentido. Ainda dentro do Código Eleitoral, nós temos o quê? Que são órgãos da Justiça Eleitoral. Bom, órgãos são lugares, são órgãos ligados sempre ao direito público governamental, específicos da Justiça Eleitoral. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, que ele tem jurisdição em todo o Brasil. Em outras palavras, o Tribunal Superior Eleitoral, anotemos, poderá julgar qualquer pedido que seja feito de qualquer zona eleitoral do Brasil. Zona eleitoral do Brasil. Ou seja, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pode fazer esta situação sem maiores problemas. Já o Tribunal Regional Eleitoral fica na capital de cada estado, tá ok? Ou no Distrito Federal. Agora, só um detalhe que é importante aqui.
sempre através de proposta do TSE, do Tribunal Superior. Ou seja, onde fica o Tribunal Superior Eleitoral? Em Brasília. E os tribunais regionais? Na capital de cada estado. E o Tribunal Regional, ele também está limitado a sua jurisdição a julgar situações que envolvam aquele local em específico. Temos ainda as juntas eleitorais. Juntas eleitorais que procuram, receber no primeiro momento eventuais impugnações ou questionamentos sobre um determinado candidato. E ainda temos os juízes eleitorais. Aqui tem uma grande pegadinha, e é importante que você fique atento aqui. Então, atenção no que eu vou te dizer. Quando fala em órgão da justiça eleitoral, que você está vendo aqui, ok? São órgãos o TSE, o TRE, as juntas e os juízes. Olha só, juiz não é um ser humano, juiz é um órgão. Então fique atento a esse detalhe, porque isso realmente faz toda a diferença. Professor, agora algumas dicas sobre inscrição, né? Vamos lá, vamos trabalhar sobre isso agora. O alistamento eleitoral, ele se faz mediante a qualificação dos dados básicos aqui do eleitor, ou seja, hoje é feito também, está na moda fazer isso, queridos, o registro ou o arquivamento da sua digital. Porque, ao que tudo indica, esse sistema digital é o futuro muito próximo. Em cidades pequenas, já praticamente todos os eleitores já se identificam através de sua digital. Mas obviamente, inclusive, bate foto. Por quê? Porque no momento que a pessoa faz a sua inscrição no cartório eleitoral, consequentemente, ficam lá os seus dados. E esta pessoa terá sua foto e a digital, para que não ocorra, por exemplo, a pessoa que está doente, outra pessoa indo votar, porque um dos grandes erros que existe no título de eleitor é que não tem foto. Olha que absurdo, o título de eleitor é um documento, mas não tem foto. Deveria ter foto, deveria ter assinatura, deveria ter digital. Quanto mais identificar a pessoa, sem dúvida nenhuma, seria muitíssimo melhor. Então, para efeito da inscrição, o que seria o domicílio eleitoral? É onde a pessoa tem o quê? A sua residência ou moradia. Aqui a lei divide residência ou moradia, porque muitas vezes a pessoa tem a família no lugar, mas tem outros negócios em outros lugares. E essa pessoa, ela o quê? Ela será considerada domicílio em qualquer uma delas, porque a pessoa, ela pode se alistar em qualquer uma situação que envolver diversos domicílios. Eu separei para você aqui uma resolução do TSE, através de um recurso especial, 8551, que determina o quê? Que o conceito de domicílio eleitoral, em que basta a demonstração de vínculos políticos, sociais, afetivos, patrimoniais ou de negócios. Então veja que não é cumulativo. Então muitas vezes eu tenho um vínculo familiar no lugar, mas eu tenho um vínculo de negócios em outro. Então o domicílio fica a critério da própria parte, do próprio eleitor. Ok. Outro ponto que é importante que você saiba também. Faltas justificadas do eleitor no seu trabalho. Aqui nós temos até a CLT, no artigo 473, nós temos também o artigo 97 da Lei 8.112. O eleitor que vai se alistar, ou ainda ele vai trabalhar nas eleições, ele terá quantos dias de dispensa do trabalho sem prejuízo do seu salário? 2 dias. Esses 2 dias podem ser concedidos, inclusive, se a pessoa for o quê? Trabalhar nos dias das eleições. Então, trabalhou no dia da eleição, consequentemente, este empregado poderá faltar por 2 dias consecutivos, ou até mesmo, se quiser, de forma alternada. E quem escolhe esse dia? Uma pergunta agora muito comum. Esses 2 dias devem ser concedidos de forma constante? Deve ser concedido de forma direta? Não.
é a critério das partes. Então, o que eu devo notar? Que os 2 dias poderá ser dado de forma consecutiva ou não. Consecutiva ou não. A critério do empregado e do empregador. E não necessariamente logo após as eleições. Pode ser determinado aí 1 mês, 2 meses, 6 meses. Isso fica a critério das próprias partes. Mas grava, 2 dias consecutivos ou não. E como que o cego faz para votar, não é isso? Como é que o cego faz para votar? Você sabe que o cego tem um sistema Braille, né, de comunicação. E uma vez que ele saiba ler de forma Braille, consequentemente, ele pode ser inscrito como eleitor. Então, o cego, ele só pode ser inscrito como eleitor se ele for alfabetizado pelo sistema Braille. Se ele não for alfabetizado por esse sistema, ele não pode se inscrever como eleitor. Ou seja, cego pode ser eleitor só se for alfabetizado pelo sistema Braille. Você deve estar notando aí que eu estou pegando na lei, eu estou pensando realmente aqueles pontos que são os mais importantes e aquilo que realmente você deve saber para a prova, tá ok? Agora, voltando aqui, mais um item do Código Eleitoral que eu separei para você. No caso de perda ou extravio do título, o eleitor, ele pode o quê? Pedir ao seu juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhes peça a segunda via. Ou seja, o título de eleitor, ele só pode ser expedido 10 dias antes da eleição. Agora, é claro que a pessoa pode votar sem o título, apenas apresentando documento com foto. Sabendo o local que ela vota, a zona, não é, que ela vota, e obviamente a sessão, isso não tem maiores problemas, a pessoa pode votar. Mas o que você deve gravar para efeito de concurso, que a segunda via do título só pode ser expedida até 10 dias antes da eleição. Passado esse prazo, não pode ser mais requerida a expedição da segunda via. Claro que depois da eleição, isso pode ser feito e não vai acarretar prejuízo nenhum à parte. Ela não vai deixar de votar por este motivo. Diante dessa concepção, a pessoa pode gravar, né, ou melhor, ela pode pedir a inscrição, pode pedir a sua segunda via, desde que seja antes dos 10 dias. Muito bem. Com isso, nós fechamos aqui a primeira aula de Código Eleitoral com você. Veja você que eu estou pegando aqui os pontos berrantes da lei mesmo. Esses pontos que eu estou falando, você deve saber, hein? Saber ou saber. Não tem segunda opção. Então é importante você ficar atento a esse detalhe. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.